Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Vamos ler. Está aí. Vamos ler o versículo. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Vamos todos juntos, irmãos? Vamos lá. E o mundo passa, mas sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais uma vez. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós estamos permanecendo, porque Deus está nos sustentando. Não é nenhuma autoridade, não é nenhum homem, não é nenhuma instituição, nenhuma organização. As igrejas estão reunidas agora em Avaré, em São Paulo, no Brasil e no mundo, conforme o fuso horário, porque o Espírito Santo de Deus está segurando e sustentando cada vida. Glória a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece e permanece para sempre. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus, dentre tantos testemunhos. A nossa irmã Marisa já nos chamou aqui no comecinho do trabalho e falou: pastor, dá um testemunho, porque eu tive doente e estive assustada, a pressão subiu, mas eu venci em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos aplaudir ao nosso Deus. Também pelo aniversário dela, hoje, mais um ano de vida. Deus abençoe, irmã Marisa, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado porque estamos aqui vencendo mais uma vez em nome de Jesus. Estamos aqui para comemorar, Senhor, a morte substituta na cruz do Calvário. Estamos aqui, Senhor, para comemorar a volta, Senhor, para buscar a tua igreja, Senhor, muito em breve. Nós acreditamos na encarnação, nós acreditamos no Deus que veio até nós, que se identificou, que encarnou, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou, que subiu aos céus e que voltará para buscar a igreja. Obrigado, Deus, pelos irmãos que estiveram doentes e que agora estão bons. Obrigado, meu Senhor, por aqueles que estão se recuperando. Obrigado, meu Senhor, porque a tua bênção está, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus servos, está sobre a vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela irmã Marisa, que está completando hoje mais um ano de vida. Nós louvamos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor. Apresentamos, Senhor, o pastor Euclides. Meu Deus, o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor já usou teu servo para tantos milagres e pode, Senhor, fazer uma obra gloriosa nesses dias, neste momento, na vida do pastor Euclides. Abençoa, Senhor, agora o nosso momento de louvor, nosso momento de culto, o nosso momento de adoração. Ajude-nos a termos uma ceia aberta, alegre, um verdadeiro culto de louvor ao teu nome. Os irmãos que não puderam vir, Senhor, os que estão impossibilitados, debilitados, ajuda por amor ao teu nome. Senhor, nós precisamos do Senhor, nós manifestamos a nossa dependência e nós reconhecemos ao Senhor de todo o nosso coração e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus, irmãos, com as nossas vozes, com o nosso cântico, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, Senhor, igreja. Amém. 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 Glória a Deus. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor, para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor nesta noite. Se você está feliz, aplaude a Ele neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor derramou o sangue dele na cruz, hoje nós podemos estar aqui para celebrar a Ele. Vamos cantar? Aleluia.
sentar um pouquinho, irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós tivemos segunda-feira pastoreio pastores ali em Arujá, em São Paulo. E nós tivemos ali um momento abençoado e alguns pastores, alguns irmãos fizeram referência espontaneamente aqui a nossa igreja em Avaré, ao nosso campo aqui de Avaré, a respeito da qualidade da organização do campo e do trabalho aqui de Avaré. E nós louvamos muito a Deus por isso. A integração das congregações, a responsabilidade da sede das congregações. Graças a Deus, irmãos. É um trabalho que nós assistimos Deus fazendo, porque a obra não é natural, a obra não é humana, a obra é sobrenatural, ela é celeste, ela é divina, ela é de Deus. E Deus vai fazendo as coisas e nós vamos assistindo aquilo que Deus faz até por intermédio da minha vida, da sua vida, né? Assim que os irmãos creem, irmãos, amém? Quem pode fazer, irmãos? Deus é o autor, o sustentador e o consumador. E um dos aspectos desse testemunho lá no campo de Avaré foi porque Avaré, né, uma igreja fértil que gerou mais um pastor para o reino de Deus. Glória a Jesus. Foi o presbítero Daniel. Então ele esteve lá 6 encontros em São Paulo. A esposa dele, a irmã Rosário, esteve 3 encontros em São Paulo. Eu queria dar a oportunidade para ele aqui. Temos aqui a maior parte da igreja hoje. Eu queria pedir para ele dar um testemunho, em rápidas palavras, de como foi esse tempo. E depois dar a oportunidade para ele também estar com a voz melhor hoje. Dá para cantar um hino? Né? Vem cá, irmão Daniel. Né? Presbítero Daniel. Então, se Deus quiser, dia 30 de abril, na convenção em São Paulo, querendo Deus, haverá a unção e a consumação do ministério pastoral do presbítero Daniel. É um motivo de nós louvarmos a Deus, irmãos, porque foi gerado, né? Quanto que a avó Isabel, conhecida, né? Quanto que a irmã Isabel trabalhou, e nós estamos vendo mais um fruto dela e desta igreja aqui para o reino de Deus. Glória a Jesus. Acho que deve ter um microfone ali. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bem, irmãos, estou feliz, alegre com Deus, eu confesso para os irmãos, assim, eu tenho vivido a minha vida assim, na igreja, sem muitas, sinceramente, assim, sem muitas ambições, né, no sentido de, já disse para os irmãos assim, eu não corei assim, para dizer para Deus, eu quero ser pastor. Mas assim, né, irmãos, a gente vai se envolvendo na obra de Deus, a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando, vai aprendendo, e Deus vai direcionando assim, a vida da gente, né, e as coisas vão acontecendo naturalmente, né. Eu glorifico a Deus, né, por esse privilégio, por essa honra, né, pela nomeação do pastor Joel, né. Nós estivemos ali 6 vezes em São Paulo, né, e a gente aprende muito, né, porque são 6 sábados, sábado é o dia inteiro lá, então as pessoas que são convidadas a estarem palestrando lá, é assim, é o que a nossa obra tem de melhor em termos de pastor, de professor, né? Então a gente aprende muito, assim, muito mesmo, né? E graças a Deus, deu tudo certo. Nós, esse ano, pela primeira vez, assim, os outros anos eles faziam os encontros e no final, né, dava assim, um questionário para que se respondesse, e aí eram avaliados, né, a
rendimento baseado no questionário. E esse ano foi diferente, né? A gente teve que fazer um TCC, né? Eles denominaram TCCP, trabalho de conclusão de curso pastor. E aí a gente fica meio preocupado, né, irmãos? Porque a gente quer fazer um bom trabalho, a gente quer escolher um tema que seja referente a tudo que a gente aprendeu e a gente se organizou em grupo, né? Eu, o pastor Valdeci Velho, mais um pastor, o pastor Elias Martins Sons, mais três, né? Graças a Deus, irmãos, eles pediram para que a gente fizesse um trabalho de mínimo 23 páginas, e só que a gente ralou bastante, né? Nós fizemos um trabalho, deu 75 páginas, né? A gente foi bastante honrado, né? Foi bastante honrado. O nosso trabalho foi um dos mais elogiados lá. Eu fico a Deus, saí muito satisfeito. Dentre todas as notas, a nossa nota foi a segunda maior nota lá de todos os trabalhos. Graças a Deus, né, irmãos? Acho que Deus honrou minha vida. Deus tem, como disse o pastor Joel, também, né, um aspecto importante. A gente tem honrado o nosso campo, a nossa igreja, a nossa cidade. A gente vive problemas, mas, né, no meio dos problemas que surgem, né, Deus manifesta sua graça. Deus também tem agido maravilhosamente bem, né, irmãos? Espero que lá no dia 30 lá a gente possa ter uma grande caravana. Amém? Posso contar com a presença da igreja ou não? Amém! Glória a Deus, Deus abençoe. Irmãos, eu não sei que problema que eu estou na minha garganta, assim, que não sei te dizer assim, né? Aí eu não sou cantor, né, irmãos? Mas quando a gente entra em alguns louvores assim com a parte aguda do hino, aí desafina tudo, né, irmãos? Eu tenho meio com medo, assim, mas vocês imaginaram, a gente não com o Senhor aí, pode ser ou não? Amém. Vamos lá. Mas aí, me ajuda aí. Glória a Deus. Adora? O bom Senhor eles adoram. Você vai saber. Quer não? Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos colocarem de pé. Como diz a irmã Marley, experiente no assunto, ficar de pé melhor, né? Para cantar amigos. Se o sol se pôr, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Seu mar, isso me tira do
que a obra de Deus, assim, nesse caminho a gente passa mesmo assim, muitas lutas, né? muitas coisas, né? E tem muitas situações da vida da gente que a gente vive, né? E parece que não existe um propósito, sabe? Não existe, a gente não entende naquele momento, né, o porquê de estar enfrentando aquela luta, porquê que, sabe, Deus está te submetendo a enfrentar aquela situação. Mas tem coisas que, né, eu vejo hoje o cumprimento de muitas coisas que eu vivi lá atrás, que eu suei, entre aspas, assim, lá atrás. Então vale a pena, sabe? Se não é nenhum pecado, né, querer ser um pastor, né? A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, uma boa obra deseja. Então, continue lutando, continue aprendendo, continue sendo humilde, continue se sujeitando à vontade de Deus, que as coisas, as promessas de Deus, elas se cumprem na vida do seu servo. Amém? Obrigado, Deus abençoe, que as coisas vão acontecer. Nós irmãos, Amém. o lugar centrino que era Deus, não mora em muito. Além do rio azul, as ruas de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali
da irmã Alice, por favor. A Alice vai fazer uma oração pela exposição da palavra de Deus, tá bom? Vamos ficar de pé, mas por gentileza. Depois nós vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Nossa irmã Alice vai dar uma saudação para a igreja, vai orar, está se esforçando, se dedicando. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Só um fraquinho assim. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Agora ficou melhor. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Quando eu passei, ainda estou passando, né, por alguma dificuldade, mas quando eu passei 2 meses doente mesmo, que a igreja anulou, o pastor, a esposa, eu quero agradecer. Então, foi 2 meses de muita luta, né? Mas eu nunca deixei de buscar ao meu Deus, eu nunca deixei de sorrir, sabe? E agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Quero dizer aos irmãos que o médico também, do coração, o cardiologista, falou que eu estava com veia entupida no coração. Então ele exigiu que eu fizesse o cateterismo. E eu fui fazer o cateterismo, até falei para o pastor. Mas graças a Deus que eu passei por essa também e não tinha nada no meu coração. Eu acho que ele viu Jesus só dentro do meu coração. E eu perguntei para ele: tem alguma veia entupida, doutor? Ele disse: não tem nada no seu coração. Então, irmãos, é motivo da gente estar alegre, feliz, porque Deus está conosco todos os dias. Promessa dele: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vamos caminhando. Outros irmãos perguntam: como você está? Estou caminhando. Não posso parar e nem olhar para trás. Vamos em frente, vamos do alvo, até atingir a estatura de um varão perfeito. Daí Jesus veio nos buscar. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por este culto maravilhoso que iniciou, louvores que falou em nosso coração. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez diante de Ti, ó Deus, para louvar e agradecer o Teu nome, para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido para nós, Pai, e quer dar vida para nós até agora. O Senhor tem nos sustentado e dado tudo aquilo que nós precisamos. Tem atendido, ó Deus, a nossa necessidade. Pai querido, quantos problemas, dificuldades passaram e estamos passando nessa pandemia, mas o Senhor em tudo está com suas mãos estendidas, e nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, neste momento que a tua palavra vai ser lida, expressada. Nós pedimos, ó Deus, que ela venha de encontro com a nossa necessidade, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos estar com nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos, para que o Senhor que quer falar em nosso coração aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos ouvir, porque muitas vezes o Senhor nos exorta, nos corrige e a gente muitas vezes não aceita Deus, mas nós aceitamos, Senhor, porque a palavra é do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai querido, também nosso irmão pregador que vai trazer o teu recado. Venha abençoar de uma maneira tão especial, que ele seja, Deus, um instrumento usado nas tuas mãos. Pai querido, abençoa toda a igreja, que esteja pronta, apta para ouvir a tua palavra. Abençoa o restante deste culto. Nós apresentamos tudo diante de ti, ó Deus, com agradecimento a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
E nessa ação de graças nós incluímos também nosso irmão Orlando Dias, que esteve também internado aqui na Santa Casa, depois foi para a Unesp e também passou pelo cateterismo. Está aí o filho dele, todo alegre, né, Orlando? Graças a Deus, um ótimo filho, cuidando do pai. Graças a Deus, nós incluímos a vida do nosso irmão Orlando Dias. O Orlando Dias filho está aí, pela vitória que alcançou também. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Os irmãos acompanhem, irmãos, atenciosamente a leitura do texto, porque nós não vamos poder discorrer todos os detalhes. Então a leitura já é uma mensagem, já é um efeito natural da palavra de Deus no seu coração. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e disse-lhes: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, é o traidor? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiro com o teu arco, com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor.
e apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram as tropas de Sírio na terra de Israel. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, o presbítero Daniel estava comentando a respeito de investir em si mesmo, no reino de Deus, de investir no conhecimento das coisas de Deus. Hoje nós tivemos aqui uma escola muito rica, tivemos aqui uma escola muito abençoada e nos ajuda em momentos, por exemplo, como este. Então a gente já sabe, olha, eu conheço a história de Eliseu, eu conheço essa história. Então quando nós ministramos, fica mais fácil de a gente trazer uma aplicação para a nossa vida de um texto bíblico, de uma verdade bíblica. Então nós vemos aqui, irmãos, este homem de Deus, que operou milagres muito grandes, vários milagres no Antigo Testamento, Eliseu. E o Eliseu era um conselheiro do rei de Israel, é o que diz o texto aqui. E o que Eliseu fazia? Quando o rei de Israel preparava uma cilada, aliás, quando o rei da Síria preparava uma cilada contra o rei de Israel, o Eliseu ia lá e falava onde estava a armadilha. E aí Israel não caía naquela armadilha. Depois ele armava a armadilha, o rei da Síria, em outro lugar. E Eliseu ia lá e falava: olha, não passe em tal lugar, porque lá tem uma armadilha. E a Bíblia usa aqui a expressão nem uma nem duas vezes. Quer dizer, por várias vezes o profeta de Deus, o homem de Deus, ele orientava o rei de Israel, e o rei de Israel não caía numa armadilha e tinha o livramento. Então o rei inimigo, o rei da Síria, ele começou a ficar perturbado. Falou: olha, tem alguém aqui do nosso gabinete, tem alguém aqui do nosso conselho que está nos traindo, que está dizendo aonde nós estamos preparando a nossa frente de batalha. E um deles disse: não é isso que está acontecendo. É porque lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta, lá tem alguém que fala aquilo que o rei comenta até na cama, até dentro do seu quarto, no mais íntimo. Aquilo que o rei fala, o profeta fica sabendo e avisa o rei de Israel. Quando o rei da Síria soube deste homem chamado Eliseu, qual foi a posição dele? Então vamos resolver o nosso problema, vamos prender Eliseu, vamos tirar a vida de Eliseu, que ele não nos denunciará mais, ele não contará mais quais são os nossos planos. E aí diz que o texto bíblico está dizendo aqui, queridos irmãos, que ele preparou um grande exército, vejam bem, para prender um homem, e foi até a cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu. Foi até lá, e quando chegou até lá, cercaram a cidade à noite, justamente para quando amanhecesse eles não tivessem condições de fugir, fosse realmente uma coisa certa, aquele grande exército. E aí o ajudante de profeta, no Antigo Testamento tinha escolas de profetas, não é só hoje que temos cursos teológicos. Na época do Antigo Testamento tinha vários discípulos dos profetas. Quando esse profeta, que a Bíblia, o discípulo do profeta, viu aquele exército cercando a cidade, ele ficou apavorado, porque era um exército maior. Eles não poderiam resistir aos cavalos, aos carros, aos homens, ao exército que viria contra ele. E eles ficaram apavorados. Ele ficou apavorado diante dessa situação. Mas o homem de Deus, irmãos, está dizendo aqui o texto, com toda tranquilidade,
ele sabia que as coisas eram diferentes. Ele não estava olhando, nós temos um louvor que fala que eu não olho para as circunstâncias. Irmãos, para nós servirmos a Deus, nós falamos aqui alguns minutos atrás, a obra de Deus não é natural, a obra de Deus não é humana, a obra de Deus não é feita com conchavos, a obra de Deus não é feita com dinheiro, a obra de Deus não é feita com poder, a obra de Deus não é feita com artifícios. A obra de Deus, ela é feita pelo dedo de Deus. A obra de Deus, ela é feita pelo Espírito de Deus, ela é sobrenatural. Então nós precisamos enxergar mais do que os nossos olhos mostram. Nós precisamos enxergar além, nós precisamos enxergar mais. E esse profeta aqui, ele orou para que o seu moço, ele fez aquela declaração: Senhor, abre os olhos do moço para que ele compreenda realmente o que está acontecendo. E ele fez uma oração: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que ele veja. E quando os olhos do ajudante do profeta foram abertos da parte de Deus, ele pôde contemplar que se tinha cavalos e carros, como está dizendo aqui, da parte de Deus. Tinha mais cavalos, tinha mais carros, e não eram só isso, eram cavalos e carros de fogo. Aleluia, louvado seja Deus. Tinha mais, é o que está dizendo. Então a realidade, irmãos, é esta: quando ele pôde enxergar, ele pôde ver que maior era o que estava conosco, disse ele, do que aqueles que estavam com ele. Irmãos, este é o retrato do que acontece na minha vida. Isto é um retrato do que acontece na sua vida. Tá fácil, irmão? Tá fácil? Não tá. É muito problema, é muita luta, é muito obstáculo, é muita coisa de onde nós não esperávamos, de pessoas que nós não esperávamos, de situações que nós não esperávamos. É muita coisa difícil, é muita barreira, é muito abismo, é muita montanha, é muito pântano, é muita parede, é muita porta fechada, é muita incompreensão, é muita escassez, é muita coisa difícil. É um retrato do que está acontecendo no nosso viver, na minha vida e na sua vida. Porém, irmãos, se eu colocar os meus olhos nos carros e cavalos da Síria, eu vou desanimar, eu vou perder. Então eu preciso crescer em Cristo, eu preciso amadurecer em Cristo, eu preciso amadurecer em Deus, para que a graça me atinja, para que a misericórdia me atinja, para que eu saia desta situação de não enxergar que estava este moço antes da oração, e passe para o depois da oração, para entender, irmão, há solução, há vitória. O nosso Deus continua sendo maior, o nosso Deus continua sendo melhor. Nós não estamos sós, nós não estamos desamparados. Deus continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é amanhã, Ele é o mesmo eternamente. O que precisa acontecer é um milagre, é a vitória de nós conseguirmos enxergar não o natural, não o carnal, mas enxergar o espiritual. Então eu quero repetir, irmãos, isso daqui, esses problemas, esse cerco
que o Eliseu estava enfrentando, este cerco, é um cerco sem saída, inimigos ferozes para acabar com a sua vida, para acabar com a minha vida. Este cerco é uma realidade em 13 de fevereiro de 2022, que é o dia de hoje, na sua vida e na minha vida e na nossa vida. E aí, irmão, vai se entregar? Vai deixar que isso aconteça? É o meu fim? Então, irmãos, sabe, é tão gostoso quando a gente dobra os joelhos, sabe, vem a mensagem, vem o texto, sabe, Deus falou no meu coração através desse texto, e Ele falou mais, sabe, quando, sabe, o retrato, olha, vamos ler primeiro Reis, capítulo 17, e versículo 12, que tinha uma mulher, uma viúva de Serepta, porque fazia 3 anos e meio que não chovia na terra de Israel e na região. 3 anos e meio. E a mulher, irmão, tinha o último copinho lá de farinha para ela e para o filho dela, uma viúva. E não tinha mercado, não tinha lavoura, não tinha córrego. 3 anos e meio de seca. E qual que era a visão desta mulher? Deus mandou o profeta Elias, não o Eliseu, mas o Elias, até a terra de Serepta, até essa viúva, e encontrou essa mulher com a última canequinha de farinha, e falou: faça um alimento para mim. Aí a mulher respondeu assim: eu não tenho. Aí diz assim, então 1 Reis 17, 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente este punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então, irmãos, qual que era a visão daquela mulher? Qual era o sentimento daquela mulher? Não tinha onde comprar, como dissemos, não tinha mais lavoura, não tinha onde buscar. A visão dela era esta: é a última porção que tem, nós vamos comer isso daqui, depois nós vamos morrer de fome. Era isso que acontecia. Esse era o retrato daquela mulher. Porém, irmãos, quando entrou a intervenção do homem de Deus, os irmãos sabem que ela preparou um bolo primeiro para Eliseu, depois ela preparou um bolo para ela, e o milagre de Deus aconteceu, e o azeite multiplicou, a farinha multiplicou, até que houvesse abundância de chuva novamente. Então eu quero te dizer, parecia o fim para ela, parecia que não tinha mais saída, parecia que não tinha mais solução, era a última canequinha. Mas o Deus de milagre, irmãos, entrou naquela porção, operou um milagre e a vitória veio na vida dela. Está vendo? Então olha bem, irmãos, parece que é o fim, mas quando ela pôde enxergar da parte de Deus, não era o fim, porque as coisas aconteceram. Mateus, irmãos, capítulo 14, e versículo 16 e 17, fala que Jesus estava ensinando as multidões, e aí tinha, só de homens, fora mulheres e crianças, 5.000 pessoas, e aí Jesus fala: nós vamos dar de comer para eles. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, quer dizer, não é necessário, não precisa que eles vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. O que eles poderiam enxergar naquele momento? Uma impossibilidade, algo impossível, algo que não podia acontecer.
Mas por que tem esse texto dentro da palavra de Deus? Porque, irmãos, se nós acreditarmos, se nós tivermos fé, se nós entendermos que o Deus que faz além, o Deus que enxerga além, o Deus que tem poder além, talvez esteja numa situação, fala, é muito pouco o que eu tenho para aquilo que precisa, mas o Deus que multiplicou 5 pães para 5.000 pessoas, continua sendo o mesmo Deus, continua fazendo o milagre. Então o que eu preciso, irmãos? Eu preciso enxergar, eu preciso acreditar, Senhor, estes 5 pães aqui não dá, mas eu acredito, eu enxergo que as coisas podem ser diferentes. Se eu acreditar, irmãos, o milagre pode acontecer na minha vida. Aí, irmão, chega alguém e fala assim: disse Jesus, tirem a pedra. Mas a Marta, a irmã do defunto, quer dizer, Lázaro tinha morrido e já estava 4 dias sepultado. E Jesus chegou e falou: tira a pedra. E a Marta falou: Senhor, mas já está cheirando mal, já tem 4 dias que ele está sepultado. Então, o que Marta enxergava? A pedra do sepulcro, a morte real de Lázaro, ele morto 4 dias, era isso que ela enxergava. Mas o texto bíblico, irmãos, nos traz luz para dizer que o nosso Deus pode ir além, pode fazer mais. Talvez a minha situação seja essa: olha, já cheira mal, já tem 4 dias, o que é que eu vou fazer? Talvez você se sinta sufocado, pressionado por esses 4 dias. Aí em outro lugar, irmãos, tinha um pai que chegou para Jesus no ministério terreno dele e disse: Senhor, a minha filha está doente, está para morrer, venha para orar pela minha filha. E Jesus, irmãos, saiu do local onde ele estava e foi a caminho da casa daquele homem. Mas quando Jesus estava a caminho, veio um mensageiro dizendo assim: olha, não precisa mais perturbar o mestre, não precisa mais locomover o mestre. Por quê? Porque a sua filha Jairo já morreu. Olha a situação, irmãos, sua filha já morreu. Então, quando nós olhamos, irmãos, para as situações, talvez a minha situação, talvez a sua situação, talvez o aperto da alma, o aperto dos problemas, seja semelhante a este homem. Chega alguém e fala: não adianta orar, não adianta você batalhar mais. Por quê? Porque a filha já morreu, já acabou. Então, irmãos, são textos que nós tiramos para uma mulher que ia comer uma última porção e ia morrer, era o final. Outro texto que fala: mas eu preciso de alimentar a multidão tão grande, mas eu não tenho recursos. O outro texto nós lemos aqui: olha lá, ele morreu, não tem mais jeito, é 4 dias. O outro está indo lá e fala: olha, não tem mais tempo. Então, irmãos, eu quero frisar, eu quero repetir, são pressões que vêm sobre a nossa vida. E se eu pedisse para falar assim: quem está pressionado, quem está com luta, quem está com problema, quem está sufocado aqui nessa noite, eu acho, irmãos, que praticamente todo mundo vai dizer: eu estou nessa situação. Então o que nós precisamos, irmãos? O que nós devemos fazer? Se entregar? Falar: olha, não tem mais jeito, eu não posso mais fazer nada? Ou nós precisamos de ter a fé e a convicção de Eliseu para orar e dizer: Senhor, renova a minha fé, renova a minha confiança, renova a minha convicção, abre meus olhos novamente, Senhor, eu quero crer, eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado. Aí nós olhamos, irmãos, a sua casa própria.
Impossível. Impossível. Olha, eu não vejo possibilidade. Eu quero, eu oro, eu desejo. Mas como virá a minha casa? O que é isto, irmãos? É olhar natural. Deus tem um olhar acima disto. Eu preciso de ter um carro, ou eu preciso de ter um carro melhor, que não quebre, que não ponha a minha família em risco. Parece que não vai dar. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego melhor. Eu sou uma pessoa dedicada, trabalhadora, mas está muito pouco o salário. Eu preciso de um emprego melhor. Parece impossível. Aquela doença, aquela necessidade de saúde, meu Deus, a notícia que veio, não tem mais jeito, não tem mais solução, e nós nos sentimos cercados e pressionados por aquela situação. E o casamento, eu preciso casar, preciso encontrar um bom marido, preciso encontrar uma boa esposa. Parece que isso não vai acontecer. O meu casamento está com problemas, o meu marido não entende, minha esposa não entende. Senhor, olha, não tem mais jeito, eu perdi a esperança, não tenho mais solução. Meu casamento não vai sarar mais, acabou. Senhor, aquele problema de família, aquela briga lá de família, aquela situação de vizinho, aquela situação de família, aquela situação de igreja, não tem mais jeito, é uma coisa crônica, a paz não vem mais, não tem jeito de resolver isso daí, a solução não virá. Eu, por exemplo, eu estava andando hoje ali no Paraíso, falando, meu Deus, quantas casas, quanta necessidade de abrir um ponto de pregação, uma congregação. Cadê os novos pastores? Cadê as pessoas ali de sangue nos olhos? A pessoa que realmente se derrete, se desmancha, fala, eu vou fazer. A gente tem tanta dificuldade, não tem mais pastor, não tem pastora, não tem obreiro. Então a gente olha, irmãos, aquele problema igual aquele moço, cercado de carros, cercado de cavalos, o inimigo está lá. Irmãos, olha, e pasmem, nós nos sentimos esmagados, não é pela dúvida, é pela certeza que não vai acontecer nada. Nós temos certeza que não vai acontecer nada, que não mudará. O braço do Senhor encurtou, a mão do Senhor fechou, a gente já jogou a toalha, já desistiu. Será, irmãos, que isso pode acontecer na minha vida? Será que isso pode acontecer na sua vida? Será que isso acontece? Será que nós nos sentimos esmagados por essa certeza? Mas, irmãos, quando Deus envia a sua palavra, é porque Ele quer mudar esta situação. Ele quer mudar a esperança, Ele quer mudar a convicção, Ele quer fazer a nossa alma respirar novamente. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Se o Senhor abrir os nossos olhos, irmãos, assim como aquele moço enxergou algo diferente, nós vamos enxergar, irmãos, que o nosso Deus é o mesmo. Ele tem poder, Ele pode fazer as coisas acontecerem. Aí, irmãos, sabe que mesmo fraquinho, por exemplo, a gente pega um rei que orou assim, 2 Crônicas, capítulo 20, e versículo 12. O rei estava cercado por um inimigo e orou assim: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? E ele disse assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Olha a oração do rei, irmãos. Não há força em nós e não sabemos o que faremos. Mas qual que é a palavra dele? Porém os nossos olhos estão postos em
Ti. Os nossos olhos estão postos em Deus. Irmãos, vamos colocar os nossos olhos em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos colocar os nossos olhos em Deus. Não há forças e não saberemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós dobramos o nosso joelho, ainda que gemendo, mas o Senhor sabe interpretar o nosso joelho. O Senhor sabe interpretar a nossa lágrima. O Senhor sabe interpretar o nosso gemido. O Senhor sabe interpretar. Senhor, eu não tenho nem forças mais para orar, eu não tenho nem palavras para orar, Senhor, mas eu estou aqui, e está lá de joelho dobrado, andando e gemendo, e na fila de algum lugar, mas dizendo: Senhor, Senhor. E Deus está lá para abrir os nossos olhos e dar a vitória como deu para este rei. Glória a Deus. Porque, irmãos, se nós, olha o que diz em Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Qual é, irmão, o meu problema? Qual é o teu problema? Qual é a luta? O que é que está cercando? Acabou, irmãos? Não tem solução? Não tem vitória? Não, Deus tem a vitória para dar. Deus tem a chave para virar. Deus tem o milagre para fazer acontecer. Jó, irmãos, capítulo 42. A gente conhece a história de Jó. O versículo 10 nos fala que o Jó passou por tantas lutas, por tantas adversidades. O Jó passou por tantas dificuldades, por tantas dores, por tantos sofrimentos. Mas quando chegou o momento do Deus que abre os olhos, do maior é o que está conosco, agir, olha o que diz aí: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, irmãos, eu coloco os meus olhos no meu problema e fico olhando nele. Mas o que a Bíblia ensina? Eu preciso ter os meus olhos abertos para orar por aquele que pode fazer como fez com Jó. Está escrito aqui na palavra: virou o cativeiro de Jó. Eu creio, irmãos, se nós perdermos essa fé, irmãos, para quem iremos nós? O que faremos nós? Então, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na sua implicação particular, na sua implicação com o próximo, o que nós acreditamos? Senhor, eu acredito que o Senhor pode virar, que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode fazer a coisa acontecer. Acreditamos neste Deus, irmãos. E aí, quando a coisa acontece, irmãos, sabe, olha o que Jesus disse para Tomé, em João capítulo 20 e versículo 29. Porque o Tomé, ele acreditou, ele confessou e glorificou, depois que ele viu. Mas aqui disse assim, disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso foi o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui para ele. Então, irmãos, está tendo a luta, está tendo a dificuldade, mas o que ensina aqui a palavra de Deus? Deus pode fazer, Deus pode mudar. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Aí, irmãos, eu encerro essa meditação te dizendo: talvez, irmãos, talvez a resposta de Deus, a nossa vitória, seja, sabe o que?
a graça de nós estarmos chorando, orando, clamando, buscando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre e sempre. Aleluia. Porque não viram e creram. Talvez, irmãos, venha a luta, talvez venha a adversidade, mas quando eu consigo enxergar que o sepulcro não é o final, como aconteceu aqui na vida de Lázaro, que a última porção não é o final, quando eu consigo enxergar, irmãos, que existe algo além, quando esta fé, esta esperança, então o fato de eu permanecer ali aos pés do Senhor, me alimentando dele, bebendo dele, comendo dele, estando debaixo da sua sombra, estando debaixo das suas asas, essa pode ser a vitória da minha vida, a graça daquele problema, daquela adversidade, me levar aos pés do Senhor, que pode dar a solução para o meu problema. Aleluia. Então, irmãos, vamos orar, olhar para o Senhor Jesus, e não deixar, irmãos, que a dúvida, ou que a certeza daquilo que está ao nosso redor, nos esmague. Não deixe as coisas acontecerem na nossa vida. Vamos ter a convicção de que o nosso Deus é mais, de que o nosso Deus é maior, de que o nosso Deus é melhor. Vamos ter esta convicção na nossa vida. Se Deus é o Criador de todas as coisas, irmãos, este lenço que aqui está, esse microfone que aqui está, obedecem à voz do Criador. Se Deus mandar flutuar, ele flutua. Se Deus, irmãos, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, der ordem, as coisas acontecem. Ah, mas o inimigo é poderoso, os adversários são mais. Irmãos, Deus é o Criador até do adversário das nossas almas. Deus, irmãos, tem o controle até do adversário das nossas almas. Como que um ser que foi criado por Deus, como que um Deus que está trabalhando debaixo da permissão de Deus, terá mais poder para vencer a Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida? Ele não terá mais poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. A palavra final, o recurso final é do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele tem o poder sobre a criação e sobre as coisas. Então, se eu viver assim, irmãos, eu tenho uma chance maior de ter uma vitória na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde a enxergarmos, a dependermos mais deste Deus do que das coisas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus, irmão, nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor e digno do nosso louvor. Glória a Jesus. Então, irmão, nós vamos passar agora para o ato da ceia do Senhor. Glória a Deus. Vou pedir para a igreja ficar de pé, por gentileza. Nós vamos ler, irmãos, a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. O Ministério de Louvor já pode se aproximar, por gentileza. Nós vamos agora ler a palavra de Deus da maneira correta. Os obreiros, os diáconos, os presbíteros já podem vir à frente. Glória a Deus. E nós vamos participar agora do ato da ceia. Nós vamos nos lembrar da morte, nós vamos nos lembrar da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Glória a Jesus. Então nós vamos agora pegar os elementos da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos, tragam a ceia, aqui a mesa da ceia, aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Nós vamos, glória a Deus, orar, consagrar, para nós participarmos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode vir aqui os presbíteros, pode vir aqui os diáconos, os obreiros, irmãos, as pessoas que nós estamos tendo ajudado aqui na ceia do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Microfone, por favor. Estenda sua mão para cá, irmão. Nós vamos agora orar, consagrar os elementos em nome do Senhor, aquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Seu sangue derramado, seu corpo rasgado. Pode se aproximar mais aqui, por favor. Pode se chegar mais aqui. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos orar então, queridos irmãos. Sim. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos diante de ti esses elementos, Pai, o vinho e o pão, representa o teu corpo moído na cruz do Calvário, o teu sangue derramado em favor dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, consagra esses elementos deles, que nós vamos participar, que possamos ser curados, renovados, restaurados. Querido Deus, abençoe cada irmão, cada vida, Pai, e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim, disse Jesus. Pode se organizar, pode sentar, aqueles irmãos, professor. Ajuda aqui, irmão, glória a Deus. Fazei em memória de mim, disse Jesus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Agradecê-lo pelo grande privilégio que nós temos de poder participar desse ato tão glorioso. Vamos cantar para Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Glória a Deus. Está aqui, irmãos, o símbolo da encarnação. Glória a Jesus. O Deus infinito, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, um dia apareceu nesta terra como uma criança, numa manjedoura. E a Bíblia fala que ele teve sangue, que ele teve carne. A Bíblia fala que ele foi um ser humano. Ele derramou o sangue dele como preço do nosso resgate. Não foi nenhum anjo, não foi ouro, não foi prata, mas foi a vida do próprio Deus. E ele falou: se lembrem disso, se lembrem que eu encarnei, se lembrem que eu morri, se lembrem que eu ressuscitei, se lembrem que eu fui para os céus, se lembrem que eu vou voltar para buscar a igreja. Aleluia. E nós estamos nos lembrando: Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar, irmãos. Glória a Deus. Jesus já voltou para o pastor João Pires. Jesus já voltou para a irmã Isabel. Jesus já voltou para o irmão Clóvis. E não sabemos quem será o próximo que ele voltará. Aí a Bíblia fala que alguns vão ressuscitar e outros vão ser transformados. Então nós estamos aqui, irmãos, não para brincar. Nós estamos aqui não para participar de uma religião, de uma igreja. Nós estamos aqui para participar da salvação eterna, da vida eterna. Aleluia. Estamos aqui para ouvir o conselho de Deus. Não é para brincar de igrejinha. Nós não estamos aqui para isso. É eternidade. É vida eterna, é morte eterna, é Jesus que morreu em nosso lugar. Nós estamos agora para o Senhor pleitear. Eu aceito a substituição, que eu não quero morrer, eu aceito a substituição. Você aceita a substituição aí, irmão? Glória a Deus. Aceitamos a substituição. Estamos dizendo: Senhor, eu acredito na substituição. Eu creio que eu fui substituído, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar na cruz do Calvário. Eu estou comemorando essa substituição nessa noite. Eu estou comemorando, Senhor, que ainda que eu for para a campa fria, que ainda que eu morrer, mas o Senhor vai me levantar de lá e vai me levar para a vida eterna. Aleluia. E se o Senhor me escolheu para ser arrebatado, nós vamos ser transformados. É o que diz no Novo Testamento a palavra de Deus. Então, irmãos, com consciência, com lucidez, nós vamos participar agora deste ato, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou pedir para os irmãos tirarem um pouquinho agora as suas máscaras. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse Jesus: tomai, comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Eu digo à igreja: tomai e comei. Nós acreditamos no Deus melhor.
igreja. Acreditamos no Deus que sustenta a igreja, que dá o crescimento, que dá o desenvolvimento. Deus dá o povo, Senhor, do rebanho, da igreja, a coerência, Senhor. Abençoa, meu Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós vamos agora contribuir, Senhor, para a oferta missionária. Meu Deus, tudo aquilo que o Senhor nos conceder nesta noite será concedido, Senhor, para o trabalho missionário. Dê graça para o teu povo, Senhor. Deus se desse para o teu povo, dê alegria para o teu povo. Contribuir, cooperar, Senhor, na obra missionária. Senhor, nós vamos também participar da campanha do Filho, ajudar o nosso, ajudar o necessitado, Senhor, da província do povo. Ajuda-nos, Deus, por teu favor, ajuda esta igreja.
parte, né, da nossa campanha aqui. Eu sei que tem alguns irmãos que esqueceram e os irmãos trávamos, tá bom? Na quinta-feira nós teremos culto, ou então amanhã no BBC, ou terça-feira, ou então domingo que vem. Mas não deixe de participar, não, tá bom? É compreendido. Nós estamos ajudando aqui pessoas, que é uma coisa que precisa, né? Temos momentos difíceis, o Senhor nos ajuda, nos abençoa. A Bíblia ensina a gente a repartir isso. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Em nome do Senhor. Então amanhã, irmãos, nós temos o nosso IBDC. Terça-feira nós temos o nosso IBDC, segunda e terça-feira. Dá tempo ainda de se matricular. Quinta-feira temos o nosso culto aqui de louvor a Deus. E no domingo nós temos a escola dominical, os nossos cultos, conforme os irmãos já estão inteirados. Bom, irmãos, nós temos no dia 12 de março, daqui a menos de um mês, nós teremos um encontro comemorativo do nosso aniversário da nossa igreja aqui do nosso campo, 57 anos do nosso trabalho. E será uma ceia com todas as congregações do campo. Esperamos que haja uma boa cooperação. E será no sábado. Será no sábado. E aí eu gostaria de combinar com os irmãos como nós vamos fazer. Se nós vamos fazer no sábado e no domingo, ou se nós vamos fazer como na ceia passada. O que é que nós vamos fazer, irmãos? Igual ou diferente? Hein? Vamos fazer igual ou diferente? Igual. Então no sábado nós teremos uma ceia congregacional, dia 12 de março. O pastor Orlando Máximo está programado de vir, se Deus permitir. Teremos aqui alguns irmãos. E aí, sábado então, as congregações vêm. Então, quem concorda de a gente fazer a ceia do Senhor no mês de março, no sábado, e depois no domingo, a gente ter um domingo diferente, por montar com a família, fazer alguma coisa? Quem concorda a gente trocar a ceia para o sábado e não ter o culto depois no domingo? Fica de pé, por favor. Quem concorda com isso? Entenderam a pergunta? A gente troca o sábado pelo domingo. Tem a ceia no sábado, aí no domingo não precisa fazer. Eu conversei com o irmão Joaquim, dessa vez ele concordou, viu, irmãos? Irmão Joaquim, Deus abençoe o Senhor, vamos orar pelo Senhor nessa noite, viu? Então é isso, né, irmãos? Então tá bom, então nós teremos a ceia do Senhor no sábado, no domingo, dia 13 de março, nós não teremos o nosso culto aqui. Bom, em nome de Jesus. Então, irmãos, é isso. Nós vamos orar agora. Tem um pedido de oração aqui para o irmão presbítero Luiz, que ele acabou de perder uma familiar. É isso, irmão Luiz? Uma cunhada dele, né? Então nós vamos orar essa oração. Vamos apresentar os nomes que nós temos citado. Então está aí, irmãos, uma família enlutada. Eu vi que teve um movimento, era um telefonema que teve, né? De um telefonema que teve, de um falecimento que nós vamos apresentar. Os irmãos viram que foi noticiado aí, irmãos, que a gente foi noticiado aí que o pastor Euclides está doente, né? Então nós vamos apresentá-lo em oração, pedir que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão dele, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então e agradecer ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. A irmã Elisângela está pedindo oração para Ana Luísa. Irmã Elisângela, vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, tenha uma semana boa, tenha uma semana abençoada. Irmãos, nós acreditamos na visão de Deus, nós acreditamos que maior é aquele que está conosco. Abençoados nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aí uma pessoa que está nos visitando. O seu nome aí, de camisa vermelha aí, é filha sua? Né? Como é que é seu nome? Luiz, tá bom? Anotou aí, irmão? Não? Né? Luiz, né? Deus abençoe, Luiz. Está com a
menina aí, né? Deus abençoe ricamente em nome de Jesus, tá bom? É bem-vindo ao nosso meio, irmãos, amém? Amém. Meus irmãos, viram, irmãos, é um luto, é uma família, viu? E nós vamos apresentar a família do presbítero Luiz e nós vamos também apresentar o nosso irmão, pastor Euclides, em nome do Senhor Jesus, Ana Luiz e todos aqueles nomes que nós temos citados, então, em nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado por essa noite, pela ceia do Senhor, pela tua palavra, pelo teu cuidado. Obrigado por aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que estão debilitados, aqueles que estão impossibilitados, Senhor. Meu Deus, ajuda pelo teu favor. Aqueles que estão doentes, Senhor, de alguma forma, mas que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Nós queremos apresentar, Senhor, esta família que está enlutada. Meu Deus, toma em tuas mãos a família, console e conforta os corações e dá a tua vitória. Senhor, abençoa ricamente, bendito em nome de Jesus. Pastor Euclides, meu Senhor, nós acreditamos no milagre que nós acabamos de falar. Senhor, tome em tuas mãos o pastor Euclides. Glorifica, Senhor, o teu nome na vida dele e dá a tua bênção. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Ana Lúcia, que aqui está, Senhor. Ana Luísa, dá a tua vitória. Todos os irmãos, Senhor, que têm necessidades também. Os irmãos que estão se recuperando, Senhor. Irmã Luísa, irmã Lilian. Tome em suas mãos, Senhor, irmã Paula, que está passando por esse momento tão difícil, Senhor, na vida dela. Em nome de Jesus. O Orlando, Senhor, que está se recuperando também. Nossa programação do trabalho, nossa festividade, Senhor, nossas atividades na igreja. Senhor, tome em tuas mãos. Ajuda, Senhor, todo o teu povo, todo o teu